Obrigada, tia Luzia. Uma vez mais, nós temos aqui o prazer da companhia do nosso amigo Alexandre entre nós. E nós passamos a palavra a ele. Que Jesus o abençoe. Olá a todos. Obrigado. O prazer é todo meu. Sempre nós temos essa oportunidade bendita, graças a Deus, de podermos estar juntos, e aproveitar essa bênção que é de estudar o Evangelho, porque é Ele que vai nos acalmando, que vai nos trazendo mais calma, porque Ele vai nos contaminando e nós vamos nos aceitando mais e trabalhando a obediência e resignação perante as leis de Deus. E é justamente esse capítulo que tem esse item que eu vou trabalhar hoje, que é o bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E depois de ter observado ele um pouco, para eu conseguir passar uma ideia que eu tenho aqui em mente, ao invés de começá-lo do início, eu vou começá-lo justamente do final, do último item, a cólera. Então vamos lá. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido, não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos, as próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o ser humano colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os animais, os objetos inanimados, que quebra, porque não lhe obedecem. Ah, se nesse momento pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Certo. No momento no qual nós estamos na humanidade, devido à nossa ignorância, a maior parte de nós, em algum momento, nos revelamos como nós verdadeiramente somos, ainda muito imperfeitos. Muitos de nós ainda se entregam à cólera nessa terra com muita facilidade e por qualquer coisa, por qualquer discussão, por qualquer coisa que estraga, pela mínima perda, pela mínima comparação. E o Cristo vem nos ensinar que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que buscam nessa terra humildade, paciência, temperança e muitas vezes se humilhar, dar a outra face, esses serão elevados. São poucos que estão nesse caminho. A maior parte de nós ainda optam pelas injúrias e violências. É só observar nas famílias, nos casais de hoje, principalmente, nos filhos que têm tudo de mão beijada e querem mais, na sociedade como um todo, nas redes sociais. O que nós mais vemos são injúrias, impaciências, cóleras, intemperanças, ostentações,
vaidade, egoísmo, arrogância. É o que mais nós vemos. E por que tudo isso ainda? O Livro dos Espíritos, apesar dele nos explicar de tantas maneiras, eu vou utilizar uma que vem dele, no qual ele vem nos dizer assim, que o espírito ele passa naturalmente por várias fases, né? E tem um tipo de fase que funciona da seguinte maneira, que é o espírito ele passa naturalmente pelo instinto, pelos prazeres e pelos sentimentos. Então, nós começamos pelos instintos. Lá em mundos primitivos, nós começamos assim, tá? E aí, conforme nós vamos evoluindo, tendo um pouco mais de consciência das nossas existências, aí nós vamos tendo o nosso livre-arbítrio, percebendo o meio à nossa volta, aí a gente começa aquela coisa de viver o meio que nós conseguimos ver e tocar. E aí nós sentimos prazeres com isso. E nós estamos praticamente, todos nós ainda, entre os instintos e paramos nos prazeres. Poucos de nós têm alguns sentimentos. E muitos vão dizer assim, credo Alexandre, mas tantos casais que nós estamos vendo aí que se amam, mães que amam os filhos, pais que amam os filhos, né? Só que nós ainda temos aquele prazer do apego. Muitos amores que nós vemos por aí, na maior parte das vezes, são apegos. É por isso que, aquela coisa do animal, vamos observar como que ali os animais são com as suas crias. Tem aquele apego, não tem? Aquele cuidado porque vê que precisa daquele cuidado. Nós também somos assim. É por isso que nós dizemos, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu carro, minha casa, minha condição social, meu dinheiro. Nós somos apegados ainda a isso. Tem amor? O amor verdadeiro e desapegado é mínimo. O que mais tem é o apego, que quer dominar, quer conter e aquilo ali é meu. Tá? Porque o amor verdadeiro ele vem do Espírito. É aquele amor que deixa ir quando precisa ir. Por exemplo, a partir do momento que a pessoa já sente a espiritualidade à sua volta, então ela percebe que a pessoa volta para Deus, o animalzinho volta para Deus, mas nós, se perdermos um animalzinho, uma planta, se perdermos um ente querido, né, a gente quer ir junto. Porque isso é aquela coisa do apego, de achar que é meu, se está indo embora eu tenho de ir junto também, ou fico ou eu vou junto. Nós temos essa ideia. Com o tempo nós vamos melhorando esse amor. Ele não vai sendo mais esse amor apegado. Ele vai sendo aquele amor que realmente deixa ir aquela pessoa se for necessário. Se assim Deus o chamar, seja o bichinho, sejam as plantas, sejam as coisas, sejam os bens materiais, quando perdemos, né? Nós vamos percebendo que faz parte do meio, que é tudo nessa terra passageiro, mas que a vida real é do outro lado. E que nós vamos nos encontrar do outro lado quando for necessário. Se Deus nos deixa aqui ainda, é porque tem um motivo. Muitos de nós dizemos assim, eu não tenho mais objetivos para viver nessa terra. Mas se eu estou vivo, é porque Deus tem sim à minha volta ali funções para eu executar. Se eu ainda estou aqui, é porque eu ainda preciso entender que eu ainda tenho de caminhar a favor de mim mesmo, a favor do meu semelhante. Tá? Mas enquanto nós não percebemos isso, nós entregamos a essa cólera, pelo fato de estarmos tanto visando o ponto de vista da vida presente, materialmente falando, sejam bens, né, materiais, até mesmo pessoas, até mesmo os bichinhos, nós ainda temos tudo isso como nosso. Mas com o tempo nós vamos conseguindo aflorar os sentimentos. Poucos chegaram nessa fase, e mesmo nós, às vezes a gente tem lances de sentimento, mas o que importa é aquele momento no qual predomina mais em nós. Então nós ainda estamos nas fases do instinto e prazer, é o que mais predomina em nós, é isso. Tá?
Muitos de nós temos sentimentos, sim, já estamos aflorando isso. Mas por que já estamos aflorando isso? Porque a espiritualidade já está se adentrando. Tá? Nós já estamos conseguindo, pouco ainda, deveria ser um pouco mais, mas muitos de nós já estamos conseguindo nos espiritualizar. E aí, mesmo que de relance, nós sentimos a vida futura. E nós já estamos nos desapegando. É aí onde entra o item que eu estou indo, né, de trás ali para frente, obediência e resignação. Por quê? Eu estou me adentrando à religiosidade, essa é a nossa intenção. Porque na Terra, o que direciona o ser para ele se encontrar com Deus? Para ele seguir o seu caminho que está predestinado por Deus. É ele buscar a obediência e resignação perante as suas leis, e com isso ele vai se encaminhando e ele vai se iluminando. Quando ele vai vislumbrando tudo isso, aí ele não mais se entrega à cólera. Ele vai tendo mais humildade, ele vai dando a outra face, onde não cabe ele dá um jeito de sair dali, tá? Ele evita brigas, ele evita distensões, ele busca seus direitos perante a lei, mas quando não tem mais nada o que fazer, ele segue o seu caminho. Por quê? Porque ele vai observando que aqui na Terra, ele vai entendendo agora. Porque ele vai vendo que desde o início, os primórdios da humanidade, a vida é assim. Pessoas vêm e vão. Né? Quantas maravilhas que muitos de nós dizemos assim, as 7 maravilhas do mundo. A gente nunca fala as 7 maravilhas da natureza, mas a gente fala as 7 maravilhas do mundo. Quer dizer, as criações do homem. É o que nós chamamos de maravilhas. Mas se formos observar, poucas estão de pé. Poucas dessas construções que o homem fez estão de pé. Mas uma coisa está crescendo, está tomando, digamos assim, uma certa altura em nossas vidas que está nos direcionando agora. É a obediência e a resignação. Está vindo a paciência, devagar ainda, porque como eu disse, ainda impera a cólera em todos os lugares, tá? Ela ainda impera em nossas vidas. São discussões, são ciúmes, são brigas, são desentendimentos sociais, como nós estamos vendo em nosso país, por exemplo, né? Mas para que se chegue à paz, primeiro precisa da discórdia. Para que se chegue à concórdia, primeiro precisa a discórdia. É natural que seja assim. Para que venham pessoas realmente amorosas, é preciso que antes nós encontremos pessoas avaras, pessoas que não amam umas às outras, que prejudicam umas às outras. Então a evolução sempre é assim. Então vem o conflito, nada mais natural, mas vem os ensinamentos, e a educação que eu falo aqui não é essa educação que muitos falam assim, ah tá, então vamos investir nas escolas, vamos investir nas faculdades. É bom investir sim, nas escolas e nas faculdades. Porém, o que as escolas trazem para nós é o que chamamos de escolarização. O que as faculdades trazem para nós é chamado de profissionalização, assim como os cursos técnicos também. Essa educação que o Evangelho, de vez em quando ele toca no assunto, em obras de Chico Xavier também, Emmanuel fala direto dessa educação, é a educação moral. A educação moral que advém da fé religiosa, e a partir do momento que o ser tem a fé religiosa, ele tem obediência e resignação. Tendo obediência e resignação, nós nos encontramos no próximo item, vem a paciência perante as dificuldades. Junto com a paciência vem o desapego. Olha, não é o meu filho. Está como meu filho consanguíneo agora, mas é um empréstimo de Deus. Olha, os bens materiais que eu tenho é um empréstimo de Deus. Os conhecimentos que eu consegui adquirir, foi Deus que me auxiliou desde lá o nascimento, Ele foi me dirigindo ali, me direcionando. E se hoje eu tenho essas capacidades, se eu conseguir ampliar as minhas aptidões, foi porque Deus e a espiritualidade foi me direcionando, conforme a que a gente combinou lá atrás, o que eu pedi e o que me pode ser atendido,
Hoje eu estou alcançando isso. Graças a Deus. É o que eu devo agradecer sempre. Porque nós reclamamos demais das coisas. Mas se nós contássemos as bênçãos que temos, nós toda hora, nós mesmos estaríamos puxando a nossa orelha, né? Batendo na boca assim, porque são tantas bênçãos à nossa volta, que nós pararíamos de reclamar no ato, né? E essa fé religiosa faz com que nós a encontremos. E as pessoas que têm paciência, que têm temperança devido à fé religiosa e que segue agora uma obediência e resignação, ela chega então no nome do capítulo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Elas se tornam brandas e pacíficas. Elas começam com a sua brandura e delicadeza e apaziguando a sua volta. Nós ainda vamos chegar nisso, porque nós estamos acordando para isso agora. Esses estudos que nós fazemos aqui e que outros fazem também e que outros praticam também, e a partir do momento que nós temos tantos exemplos, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Martin Luther King, Gandhi, entre tantos outros que vieram para nos mostrar, né, e exemplificar os passos do Cristo, nós já estamos começando a aflorar esse lado. Tá difícil ainda? Tá, mas nós já estamos começando, nós já estamos parando para pensar. Isso vai ser muito bonito depois que nós concretizarmos isso, porque nós vamos chegar à brandura e nós vamos ser pacíficos. Mas além disso, nós precisamos ser pacificadores, tá? Porque seres que são brandos e pacíficos, eles pacificam a sua volta. É aquela mãe que com a sua voz terna e macia, ela acalma o marido, ela acalma os filhos. Em seu trabalho, ela consegue chegar nos seus colegas ali e quando for necessário, ela abranda as cóleras que muitas vezes se levantam, o que é muito natural em empresas, entre colegas de trabalho. São também aqueles maridos mais abnegados, que são calmos, que chegam em suas casas e que a esposa chegou do trabalho ou é do lar e às vezes está estressada. Ele conversa com ela com calma e tranquilidade. Ele busca também passar essa calma para os seus filhos. Eu não vou dizer dos filhos, que os filhos têm essa brandura e passividade, porque nós sabemos que não tem. Eu estaria dizendo mentiras aqui. Porque infelizmente os filhos de hoje não são brandos nem pacíficos. São interesseiros por nossa culpa. Ou melhor, eu não sou pai, né? Mas por culpa dos pais. Pelo fato de que eles tiveram uma vida difícil e querem dar de tudo do bom e do melhor para os seus filhos. Mas nós sabemos que isso não funciona. Porque quem não sabe o que é passar por dificuldades, o que é trabalhar, o que é passar por algum momento árduo, não valoriza nada, não respeita nada. E, infelizmente os filhos de hoje estão assim. Aí hoje eu fui ver, né, nas redes sociais que eu sempre distribuo as minhas narrações de mensagens do Chico, todos os dias cedinho eu faço isso. Aí eu vi lá uma moça dizendo assim, perguntaram para ela, é uma jovem, talvez com seus 15 ou 16 anos, dizendo assim, por que você não sai de casa? A moça falou assim, sai de casa para quê? Aqui eu tenho Wi-Fi, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho Netflix, aqui eu tenho minha cama, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho o conforto que os meus pais me dão, né? Para que eu vou sair de casa? E os jovens de hoje só saem de casa para as baladas, né? Mas para construir as suas vidas eles não saem, porque tem todo um conforto dentro de casa e muitos ficam até a madureza. Consequentemente não constroem as suas vidas. Né? E quando sai para construir alguma coisa, para tentar, né, eles entram em cólera, em desespero. Por quê? Não foram trabalhados pelos pais para serem fortes, para conseguir enfrentar o mundo. Ao contrário, os pais quiseram dar o mundo para os seus filhos. E aí, infelizmente, não dá certo. Né? Então, este capítulo vem buscar acalmar em nós aquele espírito muito materialista que só pensa nas coisas terrenas, que se apegam às coisas terrenas, né?
e que a menor perda das coisas à nossa volta, essa pessoa se desespera, entra em cólera, em injúrias e violências. O Evangelho vem acalmar os nossos corações, continuar essa educação religiosa que precisamos, principalmente os mais jovens que não têm educação religiosa, porque os pais não querem saber de educar, eles sugerem, os filhos dizem não, essa não, então tá bom, tá? Não se fala mais nisso, né? Coisa bem diferente de antigamente. Antigamente os pais levavam seus filhos para o catequismo ou para a evangelização espírita, né? Antigamente se fazia isso. Hoje se fala isso para o filho fala não, eu acho que os pais ficam até com medo de apanhar, né? Diz assim, sim senhor e sim senhora para os seus filhos. Infelizmente essa é a realidade. Tá? Mas vamos caminhando, tudo que não está adequado, lá na frente nós vamos ver os nossos erros. E Deus vai nos dar uma oportunidade de corrigi-los. Nem que isso seja um pouquinho mais doloroso, mas faz parte do processo. Nós vamos seguindo com a nossa evolução e buscando uns para com os outros acalmar essa cólera que tanto ainda temos em nossos corações. Para poder finalizar, eu separei aqui do livro Palavras de Vida Eterna, No Sustento da Paz. Viver em paz uns com os outros. Paulo. Costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos nós somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros e, ainda que a nossa influência pessoal se nos segure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva já suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Tá? Muito bom. O que essa mensagem quer nos dizer? Que a paz na Terra será feita de pequenos momentos nos quais aproveitamos para apaziguar muitas cóleras que ocorrem à nossa volta. Se o nosso filho está encolerizado, vamos acalmá-lo. Se o marido está impaciente, vamos conversar com calma com ele, escutar ele um pouco. Se a esposa está impaciente, vamos fazer a mesma coisa. Se a família, no momento, está passando por uma dificuldade, vamos orar, vamos fazer o evangelho no lar com todos, porque a religiosidade acalma. Vamos na igreja, vamos na casa evangélica, vamos na casa espírita. No nosso trabalho, uma coisa muito bonita que eu vejo fazer em várias empresas, antes de começar qualquer atividade, todos pegam nas mãos e fazem um Pai Nosso. Isso é muito bonito, né? As pessoas trabalham a validação, que é bom dia, chegam, falam bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é muito bacana, porque tem pessoas
que se acalmam só de ouvir um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, e que todos nós temos a obrigação de passar o Evangelho para frente, porque todos nós, na Terra, somos como ministros do Cristo, e sempre quando pode, a espiritualidade se utiliza de nós para acalmar algum lugar onde que estejamos, seja na família, seja no trabalho, seja em algum lugar na comunidade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos, estudando o Evangelho, né? Sendo agraciado com esses estudos, podendo entender um pouquinho mais e buscando colocar esses ensinamentos aqui, né? Para que nós consigamos, no dia a dia, domar as nossas más inclinações. Eu deixo aqui um abraço para todos e que nós também tenhamos uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigada, Alexandre. E assim, você fala de um assunto assim tão real, né, que está acontecendo na face da Terra, né, a questão da cólera. A gente está vendo muito isso aí. E isso está incentivando as pessoas cada vez mais ficarem com o emocional cada vez mais alterado. É onde vem a depressão, o pânico, né? E que está ligado ao nosso orgulho, né? Que é, como diz, é a chaga da humanidade, né? Que faz parte da nossa personalidade, aquilo que nós temos que trabalhar dentro de nós, para tirar esse animalzinho, como diz você, que a gente ainda tem lá dentro de nós, né? Então, esse animalzinho que habita aqui, ele está insistindo, eu quero ficar. Então, nós temos que arrancar isso daqui, porque faz mal para nós. Antes de fazer mal para as pessoas, está fazendo mal para nós primeiro. Porque, como você mesmo falou, né, vai vir sofrimento, né? A gente vai colher aquilo que a gente está semeando, né? Verdade. Até chegar naquela centelha, né, que é o amor universal. Que é aquele que Jesus nos ensinou, nos exemplificou, que a gente está aí correndo atrás, batalhando para tentar entender esse amor universal, porque a gente está sempre na primeira pessoa, como você fala, é meu, né? Então a gente tem que trabalhar esse desapego. Então a gente tem que começar com essa questão do nosso lar, né? Dos animaizinhos, como você mesmo falou, das plantas, das pessoas, né? Porque nós mesmos não somos donos nem do nosso corpo, para começar. Verdade. Então a gente tem que trabalhar isso aí, diariamente. Fácil, a gente sabe que não é. Mas por quê? Porque ainda tem aquele animal aqui dentro de nós, que grita mais alto, né? Isso. E não é fácil. Muito Mais bom. uma vez, obrigada, viu, Alexandre? Foi ótimo, né, trazendo esse alerta para todos nós. Deus que te abençoa. Eu que agradeço, tá? E vamos, né, sempre que possível, tendo mais dessas reuniões, porque é isso que não pode faltar, tá? Religiosidade a todo custo, nem que seja uma vez por semana, mas é preciso se reunir, é preciso estudar o Evangelho e, mais ainda, é preciso interiorizá-lo na prática do dia a dia, né? Vamos lembrar, nossa, peraí, eu estudei o Evangelho, né? Caiu isso que eu agora, no momento, eu estou querendo me estourar aqui. Então deixa eu acalmar o meu coração e buscar um bom entendimento. Não é me escravizar perante as pessoas e perante as situações, né? Mas é buscar um entendimento, uma concórdia. E isso é possível, né? Nós vemos aí a literatura espírita nos falar de mundos felizes, que já existe a concórdia, a paz, a felicidade, mas antes eram mundos como o nosso, né? Tinha a ignorância que nós temos agora. Eles conseguiram vencer e nós estamos aqui para vencer também. Deixo mais uma vez aqui o meu abraço para todos. Fiquem com Deus e vamos caminhando. Que assim seja. Com Deus, Alexandre.